Fala família vascaína, sejam bem-vindos aqui ao canal Sociedade Malta, direto do Nordeste, para a gente falar sobre o nosso clube de regatas Vasco da Gama. E no vídeo de hoje, dois assuntos. Vamos falar sobre reforços, podem estar pintando aí dois jogadores, um zagueiro e um meia no Vasco. E também vamos falar de um assunto que gerou polêmica ontem. Ontem o Flamengo foi campeão na final da Supercopa contra o Palmeiras e isso repercutiu no Vasco. Como dois profissionais que trabalham no Vasco da Gama acabaram usando suas redes sociais para parabenizar o rival. A gente vai falar um pouco sobre isso depois da vinheta, então não sai daí. Antes da vinheta, se puder, curte o vídeo, deixa a sua inscrição se não for inscrito, clica aí no botãozinho inscrever-se e também ativa o sininho de notificações para que o YouTube te avise sempre que subir um vídeo novo. E se quer ajudar ainda mais o canal, clica aqui no Seja Membro e venha fazer parte da família Sócio Membro Malta, tá bom? Te conto depois da vinheta. Bom, vamos começar o vídeo de hoje falando sobre um assunto polêmico. Ontem o Flamengo acabou sendo campeão da Supercopa, torneio organizado para que o atual campeão brasileiro e o atual campeão da Copa do Brasil, no caso o Palmeiras, fizessem uma final. E acabou sendo um jogo bastante disputado, terminou empatado em 2-2 e a disputa foi para os pênaltis com o Flamengo sendo campeão. Até aí, tudo ok. Mas dois profissionais que trabalham atualmente para o Vasco usaram suas redes sociais para parabenizar o time rival. Uma delas é a Vanessa Ritt, jornalista há mais de 28 anos, trabalhou no Grupo Globo, apresentou o Sport TV, programas no Sport TV, e sempre foi uma jornalista que eu admirei e admiro muito, uma baita profissional. Mas acabou utilizando as redes sociais para parabenizar o rival e a torcida do Vasco cobrou, foi lá e começou a cobrar da Vanessa Ritt, que não gostou, acabou trocando algumas mensagens com a torcida do Vasco, Em algumas delas se pronunciou da seguinte forma, após ter parabenizado o Flamengo por ser campeão, ela disse o seguinte: aos que adoram o mimimi, sou jornalista há 28 anos e sempre trabalhei com isenção. Esse é o pilar da minha credibilidade. Sou Vasco da Gama com orgulho, mas amante do esporte. Então sempre vou parabenizar o campeão em qualquer competição, mas aqui é Vasco. Já se perguntaram por que os jornalistas escondem o time do coração? Por reações como as que vocês tiveram. Nunca vou deixar de ser Vasco da Gama, mas sou profissional e amanhã estarei no ar, na Rádio Globo, para falar dos 4 times do Rio, #isenção, Ela ainda se pronunciou mais, aí depois ela se pronunciou mais já num tom de desculpas, Ela diz o seguinte: por quase 20 anos trabalhei, por quase 20 anos eu mantive o meu time de coração em segredo e sempre foi um hábito desligar a chave. Torcedora por conta da isenção profissional. Agora que estou também na Vasco TV e posso falar do meu amor pelo Vasco, estou me adaptando a ter esse contato muito próximo com a paixão dos torcedores em meus perfis, Peço desculpas aos que interpretaram mal o meu tweet, sempre falei de futebol e não deixarei de falar, mas entendi o ponto sobre a rivalidade. Pessoal, no caso da Vanessa Ritt é o seguinte: ela, como jornalista, está acostumada realmente a ter isenção em seus comentários, em seus pronunciamentos. O detalhe é que é o seguinte: a partir do momento que a Vanessa Ritt começa a trabalhar na Vasco TV e declaradamente vascaína, o grau de identificação, de proximidade, de empatia do torcedor com a jornalista muda, fica cada vez maior. E quanto maior esse grau de intimidade, de identidade, de empatia, maiores serão as admirações e as cobranças. Eu acho que faltou, de certa forma, um senso crítico antes da postagem. Será que se eu postar algo em relação ao Flamengo nesse atual momento vai gerar algum tipo de consequência? Boa, ruim, agregadora, desagregadora? E ela
comprou o risco, né? E acabou sendo cobrada pela torcida do Vasco. Eu acho que a jornalista tem total liberdade para se pronunciar e falar o que quiser. Muitos vão entender e muitos não entenderão, né? Tanto prova que grande parte não entendeu e está cobrando dela uma postura de vascaíno para vascaíno, né? O detalhe é que é o seguinte, a minha opinião, acho que a Vanessa Ritt tem total liberdade, direito de se manifestar, mas há consequências, né? Alguns vão gostar e muitos não, e foi o que aconteceu. Já outro profissional que trabalha no Vasco, o Marcelo Jucá, que é advogado do Vasco da Gama, usou o seu Instagram, seus stories, para parabenizar o Flamengo pela conquista, esse já mais num tom realmente diferente, um tom de torcedor do rival, né? Marcelo Jucá, que é flamenguista, acabou postando o seguinte, postou uma foto, né, com o Flamengo comemorando e disse o seguinte: e ainda teve Flamengo, um dos meus times de coração e do filho, né? Aí depois de apagar a postagem, diferente da Vanessa Ritt, ele vai lá e apaga a postagem. Fiz uma série de posts sobre times com quem eu trabalho ou já trabalhei, inclusive um a pedido do meu filho de 10 anos. Peço desculpas aos vascaínos, pois apesar de ser profissional do direito desportivo há mais de 18 anos, conviver com vários clubes e tratar todos bem, entendo a rivalidade e que as coisas às vezes são tiradas de contexto. Trabalhei como julgador na Justiça Desportiva durante 17 anos. Fui presidente de um dos principais tribunais do país. Nação vascaína, nunca irei decepcionar vocês no que se refere ao meu trabalho. Vocês têm um dos melhores e mais bem credenciados especialistas em justiça desportiva do Brasil. Podem confiar, valerá muito a pena. Em seu pedido de desculpas, comete outro deslize, porque aqui entre nós, torcedores vascaínos, não existe a palavra nação. Nós nos denominamos família. Então, Marcelo Jucá, atente-se, né, porque termos que são utilizados lá não são utilizados cá, né? E a torcida do Vasco anda muito sensível a isso, né? O Vasco não disputa títulos há muito tempo. O último título com expressão foi em 2011 pela Copa do Brasil. De lá para cá, a gente não é protagonista na Libertadores, muito menos no Brasileiro e muito menos disputa alguma Copa Sul-Americana em alto nível. Então a torcida do Vasco está cada vez mais exigente por profissionais que elevem o clube a um novo padrão, né, a um novo nível e tragam o clube de volta para a vitrine do futebol como um protagonista, como sempre foi, como um protagonista que sempre conquistou glórias, que sempre teve ali o seu nome em evidência. E a torcida do Vasco não aceita esse tipo de comportamento de um profissional que trabalha à frente do clube, né, e usa as redes sociais para manifestar ali a sua paixão, né, a sua admiração pelo time rival. É muito difícil que a torcida aceite esse tipo de comportamento. É o preço que a diretoria do Vasco está comprando, né, por colocar profissionais de outros que torçam, né, para outros clubes e que tem, claro, total direito de se manifestar em comemoração àquilo que se faz durante o futebol, né? Só que isso tem um preço. Também o Marcelo Jucá acabou apagando as postagens e tendo que depois pedir desculpas. Uma coisa é certa, pessoal: profissional ou não, torcedor ou não, todos sabem que no futebol existem rivalidades que são ao extremo. Entre Flamengo e Vasco, essa rivalidade é sim ao extremo. E as pessoas têm que entender que existe um preço para esse tipo de postagem, né? Enfim, a cobrança veio, né? Vamos falar de outros assuntos, vamos falar sobre reforços. O Vasco da Gama está no mercado buscando reforços e algumas informações aí estão chegando dizendo que 2 jogadores podem estar muito perto do Vasco da Gama. Um é o zagueiro Léo Santos, que pertence ao Ituano, e o jogador de 26 anos, 1,87 m, é alvo do Vasco da Gama, né? A informação do Rafael Belmonte, do Bola VIP, informa que o Vasco da Gama tem ali o Léo Santos em seu radar. O jogador passou a ser assunto no Vasco da Gama
mas a assessoria do atleta negou qualquer tipo de negociação. Pelo Ituano foram 105 jogos, 9 gols, né? E o zagueiro de 26 anos é um dos líderes do elenco do clube paulista. O jogador já passou pela Ponte, disputou a Série B pela Ponte, mas grande parte das vezes que esteve em campo foi pelo clube de Ituano, né? Vamos a alguns lances aí do jogador Léo Santos, a gente volta já. Bom, outro nome que parece que está muito perto do Vasco da Gama é o do meio-campista Tony Anderson. O jogador começou sua carreira no São Paulo, passou pelo Cruzeiro, foi emprestado ao Grêmio e depois foi adquirido ali pelo RB Bragantino e esteve emprestado também ao Atlético Paranaense. Meio-campista jovem de 23 anos, é um jogador promissor e o Atlético Paranaense, para se ter uma ideia, ofereceu 13 milhões de reais para adquirir em definitivo o meio-campista Tony Anderson, né? E o jogador que começou a carreira como zagueiro e passou a se destacar como meio-campista é sim de interesse do clube paranaense. Mas o RB Bragantino, através da sua boa relação com o Vasco da Gama, está vendo com bons olhos uma ida, né? Um empréstimo do Tony Anderson para o Vasco da Gama, para que o jogador realmente dispute a Série B pelo Vasco, né? Duas coisas estão envolvidas aí. Primeiro, que o RB Bragantino está na Série A e o Atlético Paranaense também. E se o RB Bragantino vende o Tony Anderson para o Atlético Paranaense, vai estar reforçando um adversário, né, na competição. A outra coisa é que a boa relação com o Vasco pode facilitar assim a chegada do jogador ao Clube da Colina por empréstimo, desde que os salários sejam acertados entre o Vasco e o jogador. O salário do jogador é um salário que não condiz com a realidade do Vasco e esse acerto estaria por esses detalhes, né? Pelo Vasco acertar um salário que esteja encaixado dentro do seu orçamento. Então está por detalhes para que seja anunciado mais um reforço no Vasco da Gama, dessa vez o meio-campista Tony Anderson. Vamos olhar alguns lances aí desse jogador atuando aí pelos clubes por onde passou. Falar em meio-campista, temos um meio-campista barrado no Vasco da Gama. MT, jovem, talentoso, acabou sofrendo ali com uma lombalgia e durante, né, os exames foi diagnosticado também um edema ósseo, né? E dessa vez o edema ósseo, uma coisa mais séria, né? Ele está com edema ósseo, está com tratamento aí por conta desse edema na vértebra lombar L5, né? E realmente não sente mais dores, mas por ser uma lesão que acaba atrapalhando, né, e que ele precisa se recuperar em definitivo, o jogador precisa se manter em repouso e não participará dos treinos, né? Parte do tratamento é isso, se manter em repouso, não participar de atividades físicas até que esse edema seja curado, né? Então o jogador não tem previsão de retornar, jovem talentoso demais, estava atuando ali pela lateral esquerda, né, enquanto o Zeca não estreava.
e em algumas ocasiões foi usado no meio campo e ajudou muito o Vasco da Gama em algumas partidas pelo Carioca, né? Triste porque o NT tem um futuro brilhante pela frente e agora a gente tem que aguardar o jogador se recuperar para poder a gente voltar a ver o bom futebol do MT ali no Vasco da Gama, quem sabe até, né, jogando como meio campista, já que agora a gente tem o Zeca como lateral esquerdo. Esse foi o vídeo de hoje. Se você gostou, clica aqui no gostei, se inscreva, ativa o sininho de notificações, enfim. Se quer ajudar ainda mais o canal, clica aqui no Seja Membro e vem participar da família Sócio Membro Sócio Malta, né? Então, corre aí, vem pra cá pra família. Tem um grupo de WhatsApp específico para você que é membro do canal. E é isso aí. Fica na paz, fica com Deus e até mais.